Olá, sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje o nosso tema é a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas europeus, conflitos, dominação e conciliação. A orientação de estudos de hoje vocês vão assistir essa videoaula com atenção, ler os textos ou o texto do material abaixo lentamente, copiar e responder as questões no caderno, tá? Vocês vão começar na questão D e E, certo? É assim mesmo, não se preocupem. Após terminarem a tarefa, envie as fotos no WhatsApp do seu professor até o dia 23 de setembro. Primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, será uma pesquisa histórica sobre a extração do pau-brasil desde o início até os nossos dias atuais, tá? A fim de explicar o porquê dessa espécie encontrar-se em extinção. O pau-brasil, pessoal, até já fiz a pesquisinha aqui para vocês. Vamos lá para a gente entender um pouquinho melhor. Pau-brasil, pessoal, né? Ele é um vegetal, é uma árvore, né? Que também já foi conhecido aqui com o nome de pau de Pernambuco. O nome científico do pau-brasil é Caesalpina equinata, tá? Quando tinha aqui no Brasil, ele se encontrava em toda a região da Mata Atlântica, numa faixa de terra que se estendia lá do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, tá? O cerne do pau-brasil, ou seja, no centro do tronco do pau-brasil, existe, né, uma coloração avermelhada que chamou a atenção ali dos primeiros exploradores portugueses que chegaram aqui no Brasil desde o início lá, né, do período da montagem do sistema colonial português, certo? Os indígenas, eles usavam a tinta vermelha obtida, né, com o corte da árvore pau-brasil. Eles chamavam o pau-brasil de Ibirabitanga. Eles usavam para tingir penas e isso chamou, né, a atenção dos portugueses que pensaram, né, em substituir um produto que eles usavam, o sapã, né, substituir pelo pau-brasil para poder tingir tecidos. Além dessa utilidade, né, do tingimento avermelhado, os portugueses passaram a utilizar a madeira, né, do pau-brasil na confecção de instrumentos musicais, móveis e outros utensílios domésticos aí, né, o que resultou, né, na exploração do pau-brasil já nos primeiros anos após a chegada, os primeiros anos de colonização após os portugueses terem chegado aqui no Brasil. Já em 1503, apenas 3 anos após a esquadra de Pedro Álvares Cabral ter chegado por aqui, já havia montado, né, um sistema muito bem montado, um sistema complexo de extração da árvore, de extração do pau-brasil. O rei português, né, a metrópole portuguesa, dava a exclusividade, o monopólio de extrair o pau-brasil a particulares, ou seja, pessoas que não tinham ligação, né, não eram nobres. Eles se encarregavam de vir aqui para o Brasil, montar armazéns fortificados na costa, né? Esses armazéns recebiam o nome de feitoria, para armazenar o pau-brasil e abastecer os navios, né, que vinham lá de Portugal com o pau-brasil com destino à coroa portuguesa, certo? Logicamente, né, eles tiravam as árvores, não replantavam. Daí hoje, né, o fato da árvore pau-brasil estar em extinção, ou seja, existem poucas árvores dessa espécie no nosso país, lá na costa da Mata Atlântica. Quem realizava este trabalho lá no início da colonização portuguesa de tirar, né, de derrubar as árvores, eram os índios, pessoal. Né, o trabalho de extração do pau-brasil dos primeiros anos da colonização era feita, né, pelos indígenas. Eles recebiam salário, professora? Não, né? Eram escravizados? Também não, né? Esse trabalho era feito a partir da prática do escambo. Escambo significa troca, tá? Ou seja, eles trabalhavam, né, derrubavam as árvores,
cortavam as toras, né, transportavam até a costa nas feitorias e em troca eles recebiam, né, quinquilharias, né, bugigangas dos portugueses, como miçangas, tecidos, roupas, canivetes, facas e outros utensílios aí desse gênero. Os índios ficavam doidinhos, pessoal, né, para os portugueses chegarem logo. Os navios, né, eles chamavam os navios, né, de que estavam trazendo os brasileiros, né? Por isso daí o nome brasileiro, certo? Entre os anos de 1503 e 1505, o monopólio do pau-brasil, ou seja, o controle, a exclusividade, né, da exploração do pau-brasil, ficou a cargo do Fernando de Noronha, o descobridor daquela ilha, né, daquele arquipélago que leva o seu nome, certo? A primeira nau portuguesa, né, lá de 1500, que saiu do Brasil, né, com retorno a Portugal, ela levou uma muda e uma amostra, né, do tronco do pau-brasil para o rei português. Uma curiosidade aqui para vocês, pessoal, né, é que o nome do nosso país, Brasil, né, a origem do nome do nosso país é do pau-brasil mesmo, porque brasa, né, é vermelha, então o cerne do pau-brasil sendo vermelho, daí a origem do nome pau-brasil e pau-brasil deu origem ao nome do nosso país, Brasil, tá? Aqui a letra E. Quem realizava o trabalho de extração do pau-brasil e o que recebeu em troca, eu já falei para vocês, né? Eram os índios, na base do trabalho de escambo, eles cortavam o pau-brasil, cortavam as toras, armazenavam nas feitorias e recebiam em troca quinquilharias, bugigangas, tá? A atividade 5 vai falar um pouquinho sobre as missões. O que eram as missões? Né? As missões eram tipo vilas, né? Criadas e administradas pelos padres jesuítas entre os séculos 16 e 18. Lembrando, né, que os jesuítas foram padres, né, criados por a companhia de mesmo nome, lá na Espanha, pelo Inácio de Loyola, no período da Contra-Reforma Católica, ou seja, para expandir, né, a fé católica pelo mundo. O objetivo das missões e dos jesuítas era converter, né, os índios ao modo de vida europeu, ou seja, catequizá-los na fé católica, ensiná-los a falar português, fazê-los usar roupas, né? E as principais atividades econômicas dentro das missões eram a extração de drogas do sertão. O que é droga do sertão? Pimenta, castanha, canela, né? E cultivar erva mate, perdão, e gado. O que foi acontecendo, pessoal? Muitas missões elas foram crescendo demais, prosperaram demais e acabaram ameaçando o poder centralizado do rei de Portugal. Aí, em 1759, né, dentro aí do contexto das reformas do Marquês de Pombal, né, o que a gente chama de reformas pombalinas, né, Pombal era o ministro lá do rei de Portugal, os jesuítas foram expulsos de todas as colônias, né, portuguesas, certo? Eles tiveram que sair do Brasil aí em 1759. Aqui na fonte 2, né, nós temos uma pintura, né, do Jean Moritz Rugendas, tá? O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão analisar a pintura, né, preenchendo esse quadrinho aqui, ó. Quais os elementos naturais dessa pintura? Quais são as pessoas representadas e a atividade realizada, ou seja, o que eles estão fazendo. Na letra B, vocês vão escolher um povo indígena, ou Tupinambá, ou Yanomami, ou Guarani, ou Ticuna, ou Terena, ou Caiapó, ou Krenak, ou Chavante, tá? Vai escolher uma delas só e vai pesquisar e escrever no caderno sobre esse povo, tá? Depois, na letra C, vocês vão responder sobre as missões jesuíticas, né, na América Portuguesa. E na letra D, né, também é sobre as missões jesuíticas. E a letra F, após tudo isso que a gente conversou aqui, vocês vão realizar, né, vão produzir um texto narrando uma história, né, se colocando
no lugar, né? Como se vocês fossem um indígena, né? Neste período aí que a gente estudou, encontrando os portugueses e realizando essas trocas aí, né? Do pau-brasil, do escambo do pau-brasil com eles, certo? Assim que vocês terminarem a tarefa, pessoal, não esqueçam de mandar a foto da atividade pronta para o seu professor. Um abraço, até a próxima.